Gente, nessa primeira questão a gente tem que responder a questão em duas etapas. Primeiro, a questão me disse que eu tenho uma força de 10 newtons e essa força de 10 newtons gerou uma aceleração de 4 metros por segundo quadrado. A partir disso, a gente consegue calcular a massa, pela segunda lei de Newton, né? Força, massa vezes aceleração, 10 m vezes 4. m, 10 dividido por 4, que é igual a 2,5 kg. Na segunda etapa, aí sim eu vou para o que a questão pergunta. Ele me disse que se a força for de 12,5 newtons para o mesmo corpo, consequentemente para a massa de 2,5 que a gente calculou agora há pouco, qual vai ser a aceleração? Escrevendo a segunda lei de Newton, posso escrever que a aceleração é igual a força dividido pela massa, não é? Passo o m para cá, está multiplicando, vem dividindo. Então, a aceleração vai ser de 12,5 dividido pela massa, que é de 2,5. 12,5 dividido por 2,5, 5 metros por segundo quadrado. Matei a primeira questão. Já a segunda questão, ela foi bem direta, né? Pediu para você completar a frase. A gente pode completar simplesmente com o enunciado da primeira lei, né? Se a soma das forças é zero, então o corpo está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Beleza. Mas eu vou aproveitar essa questão só para a gente fazer um aprofundamentozinho aqui. A gente tem um corpo cuja força é zero. Então, massa vezes aceleração, zero, não importa qual seja a massa, a aceleração também precisa ser zero para que a igualdade seja verdade. O que isso quer dizer, galera? A segunda lei é um complemento, no caso, da primeira. Ou eu prefiro dizer, para ser um pouquinho mais formal, a primeira lei é um caso da segunda quando a força é igual a zero. Por quê? Se a aceleração é nula, e aí eu fazendo esse rabisco aqui para a gente entender direitinho, se a aceleração é nula, é porque a velocidade ela é constante. Dizer que a velocidade é constante é dizer que o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Galera, essa terceira questão tem um fator bem interessante para a gente, que a gente tem que ter tido bastante atenção na hora de responder. A questão me dizia que a velocidade é constante. A questão trouxe o valor de g, que foi de 9,8 metros por segundo quadrado. A tendência natural que a gente pode pensar direto é calcular a força-peso. Peso, massa vezes gravidade, e aí a gente perde a questão. Por quê? Se a velocidade é constante, necessariamente, sem fazer conta nenhuma, a força resultante é nula. Pela discussão que a gente acabou de fazer na questão anterior. Cuidado com esses detalhes, galera. Gente, nessa questão aqui a gente tem que atentar que tem atrito na situação, beleza? Isso é importante para a gente e vai fazer diferença na hora de responder a questão. Eu quero saber a aceleração. A aceleração, força dividido pela massa. Só que essa força é a força resultante, que vai ser esse 220 menos a força de atrito. Então, o primeiro passo da gente é calcular a força de atrito.
fazer aqui. Força de atrito, Mi, vezes normal, né? Se eu estou pensando em um plano horizontal, peso e normal são iguais. Então, a força de atrito, o coeficiente de atrito 0,2, veio no enunciado da questão, vezes a força peso. Peso é massa vezes gravidade, né? Se a massa foi 50, peso 500, que é igual a normal, né? 0,2 vezes 500, a força de atrito é igual a 100 newtons. Aí agora sim eu volto para cá. A força resultante, galera, a questão me disse que ele foi para frente com a força 220 e eu tinha uma força de atrito de 100. Calculei aqui. Qual é a força resultante? 120. Como é que a gente chegou nesse 120? Soma de vetores. Vou somar a força F mais o atrito. Como eles estão em sentidos opostos, subtrai. Dividido por 50. 120 dividido por 50, 2,4 metros por segundo ao quadrado. Essa quinta questão bem de boa, né? Note que a questão me disse que a gente tem um corpo com uma velocidade de 40 metros por segundo, certo? E ele vai parar em 20 segundos. A partir disso, eu quero saber qual foi a força que foi aplicada sobre ele para ele parar em 20 segundos. Galera, força, massa vezes aceleração. A massa veio direto na questão, 5 kg. A aceleração eu posso calcular como sendo a variação da velocidade dividido pelo tempo. A variação da velocidade, se ele estava a 40 e parou, 40. Em 20 segundos foi o tempo que ele parou, não é isso? Então, vou repetir o 5, fazer o passo a passo. Posso cortar aqui, não faz diferença, mas de boa. 4 dividido por 2, 2. E aí, a força é igual a 10 newtons. Essa é a força contrária ao movimento que vai fazer com que ele pare. Essa sexta questão tem uma sacada bem parecida com a questão anterior. A questão também quer saber a força que vai ser aplicada pelos freios, massa vezes aceleração. A questão me disse que a massa do automóvel é de 1.200 kg e a aceleração eu vou calcular do mesmo jeito da questão anterior, variação da velocidade dividido pelo tempo. Só que a gente está em quilogramas, aqui tem que aparecer em metro por segundo ao quadrado, tá? Então vou fazer aquela transformação, né? 72 km por hora, divide por 3,6, 20 metros por segundo. E a questão me disse que ele parou em 10 segundos. Aí ficou bem de boa, né? Porque 20 dividido por 10, 2. 1.200 vezes 2, 2.400 newtons. Essa é a força que o freio vai aplicar. A oitava questão, e você deve ter notado que eu pulei a sétima, tá na descrição da aula o porquê, mas aí eu vou repetir aqui só para a gente fixar direitinho. Eu vou deixar para comentar todas as questões teóricas nas aulas via Hangout, fazer nesse formato que estou fazendo aqui as questões numéricas, tá bom? A questão pede o peso do objeto na Terra. Galera, peso, massa vezes gravidade. Então vou pensar primeiro na Lua. A questão me disse que o peso na Lua é de 48 newtons e disse que a gravidade na Lua é de 1,6
metros por segundo quadrado. Então, se peso é massa vezes gravidade, 48, a massa vezes 1,6. Fazendo direto, né, eu passo 1,6 dividindo, 48 dividido por 1,6, 30 quilogramas. Agora, na Terra. A massa tanto faz se é na Terra ou na Lua, galera. A massa vai ser a mesma, o que muda é o peso. 30, a gravidade na Terra é 10. Então, o peso, 300 newtons. Gente, na nona questão eu quero saber quanto vale essa força F. E o que vai matar a questão é dizer que a velocidade ela é constante. Gente, se a velocidade é constante, é porque a força resultante é zero. Nesse caso, para a força resultante ser zero, F precisa ser igual à força de atrito. Então, o objetivo da gente é calcular a força de atrito. Se vocês estiverem escutando um apitinho aí, é o guarda noturno passando aí na rua para me ajudar bastante na minha aula. Força de atrito, a gente calcula μ vezes normal. Veio no enunciado da questão o valor de μ, 0,2. E veio a massa. Plano horizontal, massa e peso são iguais. Então, a força de atrito, 0,2. O peso, massa vezes gravidade, né? Se a massa foi de 5 kg, 50. 0, uma casa decimal pode cortar, né? 2 vezes 5, 10 newtons. E aí, por esse raciocínio aqui, a força F também vale 10. Gente, nessa última questão a gente tem uma aceleração. Note aí o que a questão me disse. Eu tenho um bloco de 20 kg. Eu vou puxar ele com uma força de tração. Eu tenho contrário à força de tração, a força de atrito. E essas forças somadas vão gerar uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Galera, se força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e nesse caso a gente tem forças com sentidos opostos, eu posso considerar que a força resultante vai ser a tração menos o atrito, que isso é igual a massa vezes a aceleração. Eu quero a tração, vai ser de boa. Já vou passar esse atrito para o outro lado, tá bom? A massa do corpo, 20. A aceleração, 2. Mais a força de atrito, μ vezes normal, não é isso? 40, para adiantar um pouquinho. O coeficiente de atrito, 0,25 vezes 200. Por que 200? Se a massa foi 20, vezes gravidade 10, 200. Beleza. Galera, o mesmo raciocínio que a gente faz, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Aqui na metade da metade, então, estou dividindo por 2, dividindo por 2. Então, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. 50, né? Então, a tração é igual a 90 newtons.